estruturas de saúde mais importantes do município de Ponta Grossa, que prestam atendimento especializado fundamental para as famílias, está comemorando 10 anos de atividades na cidade. Trata-se do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial destinado a transtornos mentais. Para falar sobre o atendimento que é prestado nessa entidade, eu recebo hoje o André Assad, que é psicólogo lá do CAPS. André, prazer te receber, seja bem-vindo. É um prazer, Ana. Obrigado pelo convite. Eu acho muito importante a gente, esse espaço para poder falar sobre saúde mental. O CAPS, ele veio aí completar uma linha de raciocínio que mudou completamente a abordagem do tratamento de doenças mentais no Brasil, né? Sim. Não dá para a gente falar em CAPS sem mencionar a reforma psiquiátrica, né? Então, a reforma psiquiátrica é um movimento, né, que surge aí para mudar a forma de tratamento aí dos pacientes com transtorno mental, né, os quais a sociedade taxava e taxa, né, de loucos. Né? Então, o tratamento da loucura, né, se a gente pegar alguns anos atrás aí, os pacientes eram depositados em hospitais psiquiátricos, os manicômios, né, que muitas vezes ficavam em locais distantes aí da cidade, ficavam durante anos, né, muitas vezes abandonados pela família, que nem ao menos visitavam esses pacientes, com condições aí questionáveis, né, de higiene, de tratamento, né. Então a gente tem documentários, né, que contam um pouco dessa história. Né, então, quem se interessar um pouquinho mais pode pesquisar na internet aí sobre manicômios, como é que era, como é que funcionava, mas basicamente vai encontrar aí coisas assim do tipo, né, pacientes sem roupas, né, andando a meio a fezes, as próprias fezes, urina, né, então condições bem precárias assim de higiene e condições questionáveis assim, né, procedimentos questionáveis quanto ao tratamento. Então, dentro dessa reforma, né, surge os CAPS, né, a partir aí se eu não me engano, da década de 90, que surgiu o primeiro CAPS aqui no Brasil, e algumas leis aí a partir do ano 2000 que regulamentam, né, o funcionamento dos CAPS. Então, a ideia do CAPS é a ideia de construção de vínculo, né, com esses pacientes, né, esses pacientes também terem liberdade, né, de ir e vir, de conviver com sua família, assim, participarem, né, de situações sociais, né, que muitas vezes, que durante anos foram excluídos aí, né. E a proposta de CAPS é oferecer atividades, né, oficinas, né, também que trabalhem a reabilitação psicossocial, né? Porque imagine que são pessoas, né, que durante muito tempo, né, foram de certa forma excluídas, né? Então né, existe preconceito às vezes, né, dentro do próprio bairro onde a pessoa mora, né? Fulano, o louco. O louquinho do, né, bairro, vira personagem folclórico muitas vezes, lamentavelmente, né? Aí é o louquinho do bairro, é o que corre atrás das crianças, é o que tira a roupa no meio da rua, é o que, né? Exatamente. Fala, né, que tem delírios, né, muitas vezes, então que fala coisas sem sentido, né, e acaba sendo motivo, né, muitas vezes de chacota, né? Então é entendido até, né, a reação das pessoas, porque as pessoas muitas vezes desconhecem, né, o porquê aquelas pessoas, né, estão se comportando daquela forma, né? Então, por isso que se faz importante a gente falar um pouquinho para as pessoas também poderem saber, né, como é que quais as condições dessas pessoas, entender um pouquinho, né, do histórico, né, de tratamento dessas pessoas, né, e como que hoje, né, as pessoas com transtornos mentais estão sendo tratadas. Então, dentro de CAPS, nós temos uma equipe multidisciplinar, né, então vai muito além do trabalho da psiquiatria, né, então nós temos o psicólogo, nós temos o enfermeiro, assistente social, temos terapeuta ocupacional, temos o educador físico, né, então cada especialidade vai olhar o paciente com o seu olhar, né? E dentro disso a gente pode trabalhar, né, dentro dessas atividades, dentro dessas oficinas, essa reabilitação biopsicossocial, né? Então,
principalmente, né, um trabalho muito importante que a gente precisa e realiza, se refere à parte social, justamente pelo estigma que essas pessoas carregam, né, em função dessa construção histórica aí do que é a loucura, né, e dessa exclusão do paciente com a loucura, né. E quais são os principais transtornos? Porque a gente, quando a maioria das pessoas pensa, né, no doente mental, no doente psiquiátrico, pensa naquele doente em surto, né, em surto raivoso, que quer bater nas pessoas, matar a família, ou tentar aquelas atitudes intempestivas, mas vai muito além disso, né? Sim. Quer dizer, esse é uma face de um tipo de distúrbio. Sim. E assim, é muito tênue, né, essa linha, né, para você falar que uma pessoa tem transtorno mental. Né? Quem de nós não se pega em momentos, né, por alguma situação que aconteça, em momentos a gente se pega de uma forma mais triste, né, ou de repente se pega falando sozinho, né, ou está lendo um livro e pensa, e seus pensamentos, né, vêm, e você, né, talvez pense que está ouvindo alguma coisa, né? Quem não tem um surto de raiva no trânsito com algum que está te provocando ali, você está num dia super estressante e resolve de te provocar no trânsito, é muito fácil de você perder a compostura, né? Exatamente. Então, o paciente que tem transtorno mental, ele tem, talvez dê para falar que ele tem isso de uma forma um pouco mais exacerbada, né? Então, os maiores, né, pelo menos aqui em Ponta Grossa, e talvez de uma forma geral aqui no Brasil, pelo menos, os maiores, nos números de pacientes que a gente tem, a maioria tem esquizofrenia, né, o transtorno afetivo bipolar e a depressão em um estágio mais grave, né? Porque no CAPS, dentro do CAPS de transtornos mentais, a gente trabalha com esses pacientes, com esse público, né? Paciente mais grave, assim, uma situação mais grave ou persistente, né? Persistente é aquele paciente que tem durante anos, né, aquela condição, aquela persistência, né, dos sintomas relacionados à doença, e são sintomas aí que de alguma forma prejudicam, né, a vida e o cotidiano aí dessa pessoa. É claro que uma pessoa que às vezes tem uma depressão em um estágio mais leve, ela vai ter prejuízo, né, de alguma forma. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão mais leve, ela vai sair para trabalhar, ela pode conseguir sair para trabalhar, mas isso vai ser muito mais difícil para ela pela condição que ela está vivendo naquele momento, né. Uma pessoa que tem uma depressão mais grave, talvez seja aquela pessoa que já não conseguiria nem levantar da cama, né, por exemplo, para poder sair para trabalhar, né. Enfim, então, a esquizofrenia, que eu também citei, né, talvez, se eu não me engano, a maior parte dos nossos pacientes aqui do CAPS TM aqui de Ponta Grossa são portadores de esquizofrenia, né, então a esquizofrenia é uma condição aí que leva o paciente a ter delírios, né, então esses pacientes têm muitas vezes e assim, né, verbalizam coisas assim que não fazem sentido, né? Então existe muito forte também alguns tipos específicos de delírios, né? Então tem delírios místicos religiosos, né? Então, por exemplo, tem paciente que você está conversando com ele, às vezes ele, né, fala que está vendo, né, um espírito maligno no canto da sala que está vestindo uma bota, né? Então é um exemplo, né? Então, assim, dentro do trabalho que o CAPS realiza, a gente tenta, né, deixar um pouco o sintoma de lado, né, e pensar um pouco na história desse paciente, né, porque assim, a gente precisa trabalhar dentro desse resgate social, né, do resgate dessa pessoa, né, que muitas vezes é deixada de lado pela própria família, muitas vezes, inclusive, que não sabe, né, ou não tem recursos para poder lidar com a forma como aquela pessoa está se comportando, né? Tem casos, às vezes, que a família, né, acha que é algo espiritual, leva na igreja, enfim. Né, para benzer, para fazer um exorcismo, para fazer um exorcismo, né, e muitas vezes acaba até piorando a situação, né, porque, né, o pastor, o padre, enfim, quer exorcizar, né, a pessoa.
E às vezes a pessoa toma aquilo como verdade e acaba piorando a situação. Enfim, então, dentro do CAPS a gente trabalha justamente, né, essa questão aí desse resgate assim, do social, principalmente. Né, o resgate da identidade da pessoa, né, que ela pode, né, fazer coisas como qualquer outra pessoa. Né, e assim, pensando, né, no termo, falar um pouquinho do termo saúde, né, porque saúde durante muito tempo foi entendido como né, assim, a ausência da doença. Exatamente, quer dizer, o estado de rigidez absoluto, né? Exatamente. Então, hoje a gente fala que saúde é o bem-estar da pessoa, a pessoa se sentir bem com ela mesma. Né? Então, enfim, nós temos nossas condições. Né? Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia há 2 semanas para tirar um cálculo que estava no rim. Né? Então, né, tem pessoas, sei lá, que têm enxaqueca, tem pessoas que têm outras condições, né, e nem por isso deixam de fazer suas atividades do dia a dia, né? Sei lá, tem hipertensão, que são doenças crônicas, diabetes, né? Que assim como os transtornos mentais, são doenças crônicas e incuráveis, né? Exatamente. Né? Então, assim, né, por que o paciente com transtorno mental não pode, né, viver uma vida tranquilamente, né, dentro das suas condições, com as suas atividades diárias, com um trabalho, né, com uma família, né? Quem disse que, quem os desautorizou? Exatamente. Né? Historicamente, fomos nós que desautorizamos, né? Mas, assim, estamos em um processo aí para desconstruir isso, né? Então, nesse sentido que é o nosso trabalho. E até porque se tinha esse conceito de que todo paciente psiquiátrico era necessariamente um risco para si próprio e para as outras pessoas. E hoje já se vê de uma forma diferente, né? Ele não é um risco eminente o tempo todo, né? Sim, não. É um pouco complicado, né? A gente falar que o paciente, assim, até mesmo em surto, pode, né, oferecer risco. Claro que a gente precisa avaliar, né? É importante que a pessoa, né, que esteja, né, dentro de um surto seja acompanhada por um profissional, para que se verifique esse momento de crise e se possa, né, intervir da maneira mais adequada. Né? Quando o paciente, às vezes, tem a intenção, né, às vezes, de agredir a si próprio, agredir a terceiros, né, muitas vezes ele verbaliza isso. Né? E, assim, as pessoas, né, geralmente elas têm medo de conversar, né, com uma pessoa, né, que esteja apresentando um comportamento diferente, né, um comportamento estranho, um comportamento agressivo, por exemplo. Mas é necessário, né, conversar. Né? Então, a gente faz um trabalho forte também com a família, né? Nesse sentido, né, de saber lidar também com essa pessoa que muitas vezes é portador lá do transtorno mental, né? Que pode, em algum momento da vida, aí, né, apresentar episódios aí de agressividade. Né? Então, o que fazer nessa situação? Como lidar com isso? Né? Então, esse trabalho a gente realiza também lá no CAPS. E o CAPS as pessoas, né, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, o pessoal que precisa de atendimento é sempre encaminhado pela unidade básica de saúde, pela porta de entrada do sistema. O pessoal não vai procurar direto o CAPS. O CAPS, ele é um serviço de portas abertas, né, apesar de ser um serviço especializado. Né? Então, a gente tem a rede primária ali, por exemplo, a UBS, né, que muitas vezes é o principal meio de contato aí, né, de acesso do paciente com o sistema de saúde, porque é o que está perto da casa dele. Né? Então, esse paciente, pode ser que ele procure a unidade de saúde, e a unidade de saúde vai fazer um encaminhamento para o CAPS, caso entenda que é um caso do dispositivo. Mas, né, o paciente, pensando que o CAPS, a partir do momento que a gente entende que o CAPS é um serviço de portas abertas, né, isso significa que qualquer pessoa, né, que entenda que esteja passando por um sofrimento psíquico, né, e que entenda que aquilo de alguma forma está prejudicando, né, a sua vida, pode procurar sim o CAPS. A gente tem, né, um processo inicial ali que a gente faz um acolhimento, né, dessa pessoa, onde a gente faz uma
uma conversa, né, para entender um pouquinho daquele momento que a pessoa está passando, para entender qual é esse sofrimento, né, que se põe naquele momento para essa pessoa, e entender se é um caso realmente para atendimento dentro do CAPS com toda essa equipe multidisciplinar, ou se às vezes pode ser de repente um transtorno mental numa configuração mais leve, ou às vezes nem ser um transtorno mental. Né? E aí a gente dá também as orientações adequadas, os direcionamentos, né, os encaminhamentos adequados para essas pessoas. E o CAPS fica onde? O CAPS fica na Avenida Antônio Rodrigues Teixeira Júnior, número 229. Ah, ótimo, no Jardim Carvalho. Jardim Carvalho. Então, tá certo. Muito obrigada, André, pelos teus esclarecimentos. E já fica um convite aqui para a gente conversar outras vezes para ajudar e passar essas orientações de saúde para as pessoas. Muito legal, eu que agradeço aqui o espaço disponível para a gente discutir esse tema. Obrigada. No próximo bloco, você acompanha como foi o baile das debutantes do Clube Ponta Lagoa. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.